Nesta aula de lógica de predicados, nós veremos como é a semântica na lógica de predicados, ou seja, como fazemos para determinar o valor de uma fórmula bem formada na lógica de predicados. Então, recordando, nós vimos até então a sintaxe, ou seja, como é que os símbolos se combinam na lógica de predicados para gerar fórmulas bem formadas. Então, hoje nós vamos ver, considerando que nós já temos uma fórmula bem formada, como determinar o valor verdade desta fórmula. Então, por exemplo, uma fórmula bem formada na lógica de predicados seria essa daqui. É uma fórmula quantificada universalmente, nós temos aqui um para todo x e toda a fórmula está no escopo desse para todo x. Então, nós temos um predicado aqui, P de x, como antecedente e um outro predicado, Q de xa, como consequente. Como eu vou saber se essa fórmula é verdadeira ou se ela é falsa? Na lógica proposicional era mais simples, porque nós não tínhamos as variáveis e as constantes e as quantificações. Então, na lógica proposicional, bastava verificar qual era o valor de P e implica em Q, não é verdade? Agora, a gente precisa saber qual é o valor de P de x, qual é o valor de Q de xa, e se esse x, como está aqui no caso, quantificado universalmente, então a gente tem que verificar o valor para todos os valores possíveis de x em um determinado domínio, tá? Então, por exemplo, agora para determinar o valor verdade de uma fórmula, eu vou precisar explicar um monte de coisa, né? Então, por exemplo, eu vou precisar definir quem é o nosso alfabeto sendo considerado. Por exemplo, aqui eu estou dizendo que nós temos dois símbolos funcionais, né? No caso dessa fórmula não está sendo usado, mas em outros exemplos a gente vai usar. Esses símbolos funcionais aqui são o F de aridade 1 e o G de aridade 1. No caso, eu até dei o nome para quem são essas funções. Então, por exemplo, o F é a função identidade. Dado, então, um elemento de entrada, ela retorna o próprio elemento, tá? Já o G é o complementar, ou seja, dado um elemento de entrada, ela retorna o outro elemento, porque o nosso domínio aqui no exemplo tem só dois números, tá? Os símbolos de predicados, então, eu também disse, olha, tem um predicado unário, que é o P, e um predicado binário, que é o Q. No caso, eu estou dizendo que o P é par, né? Então, ele vai retornar verdadeiro se o valor for par, como acontece aqui no 2, e falso, caso contrário. E o outro predicado, que é o Q, ele vai retornar verdadeiro se o primeiro valor for maior do que o segundo, tá? Do que acontece apenas nesse caso. Temos os símbolos de constante, temos os símbolos de variáveis, e aqui está o nosso domínio. Então, para eu determinar o valor verdade de uma fórmula na lógica de predicados, eu preciso de todas essas informações, tá? Então, no nosso caso, a nossa fórmula, o que ela está dizendo? Olha, eu posso até fazer uma leitura desta fórmula, colocando em língua natural, uma vez que eu sei o que significam os meus predicados. Essa fórmula está dizendo, olha, para todo x nesse domínio, lembrando que o meu domínio tem lá os valores 1 e 2, então, para todo x nesse domínio, se esse x é par, então, significa que esse x é maior do que essa constante A. E essa constante A, olha aqui, na minha interpretação, está sendo dito que ela é o valor 1. Então, a gente olhando para essa fórmula, neste domínio, com essa configuração aqui, nós sabemos que ela é verdadeira. Porque para todo x, que x que eu tenho? Se o x é 1, então o P de x vai dar falso, porque o 1 não é par. Então, essa fórmula já dá verdadeira. Se o x é 2, então significa que ele é par. Mas se ele é par, então eu tenho que verificar aqui do lado direito. Como o x aqui é 2 e o A é 1, então Q de 2, 1, a gente sabe que dá verdade, porque o 2 é maior que 1. Então, eu consigo saber que essa fórmula é verdadeira, porque para todo x deste domínio, ela dá verdadeiro, tá? Mas daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como fazemos isso sem saber quem é x, quem que é a identidade, qual é o significado das funções e dos predicados. Porque isso não é dado, né? Eu só coloquei aqui só para tentar diminuir um pouquinho a abstração, né? Mas vocês também têm que se acostumar, agora que já vão se familiarizando, a lidar com a abstração desses predicados e constantes e tudo mais. Então, para determinar o valor verdade de uma fórmula aqui na lógica de predicados, nós vamos precisar então saber da interpretação, não é? Então, uma interpretação para a fórmula alfa, ela vai ser formada de várias partes. Então, eu vou ter que dizer quem é o conjunto
não vazio, que é o domínio da minha interpretação. Então, neste domínio é que estarão os valores que as minhas variáveis, as minhas constantes vão poder assumir. E eu também vou ter que dizer qual que é a atribuição que eu tenho. Para cada símbolo constante, que valor que ele assume no domínio? Para cada símbolo funcional eneário, como é que eu mapeio aquele símbolo funcional para um elemento do domínio? E também para cada um dos meus símbolos, meus predicados eneários, como é que eu mapeio esses predicados e seus possíveis valores, né, para os valores verdade, verdadeiro ou falso. Então, isso tudo precisa ser dado para que eu consiga calcular o valor verdade da minha fórmula. E como é que eu vou saber? Então, dada a minha interpretação I, nessa minha linguagem de primeira ordem, um domínio, né, especificado, do qual eu sei quem são os meus elementos. Então, e as atribuições, né, dos elementos aí nesses valores dos símbolos e nos valores do domínio. O valor verdade da fórmula, ele vai ser dado da seguinte maneira. Se a fórmula for uma fórmula atômica, né, então só um átomo, então eu tenho lá um predicado e os seus termos. Então, o valor verdade desta minha fórmula atômica vai ser o valor associado à atribuição deste predicado nas atribuições dos seus termos, né? Então, por exemplo, lá no nosso exemplo, era P de 2. Então, eu vejo o que significa o P de 2. É verdadeiro ou é falso? De acordo com a atribuição que foi dada. Então, se é um átomo, basta a gente olhar qual é a atribuição dada para aquele átomo, né, em relação àqueles termos que ele tem como argumentos. Se a fórmula for uma fórmula composta, né, ainda sem olhar para a quantificação dela, né, não quantificada, se ela for uma fórmula desse tipo aqui, ó, tá? Então, se ela é a negação, a conjunção, a disjunção, a implicação ou a biimplicação, então a gente vai usar a tabela verdade, que é a mesma que já tínhamos na lógica proposicional. Então, aqui eu estou chamando de alfa e de beta, porque essas fórmulas podem ser muito mais complexas do que simplesmente um átomo. Mas a semântica não muda, né? Toda vez que a fórmula for verdadeira, a sua negação é falso. Se eu estiver fazendo a conjunção de duas fórmulas, isso só vai ser verdadeiro quando ambas forem verdade. Se for a disjunção, só será falso quando ambas forem falsas. A implicação de uma fórmula na outra é falsa só quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. E a biimplicação de duas fórmulas é verdadeira sempre que os seus valores de verdade são iguais. Da esquerda é igual ao da direita, tá? Então, a semântica dos conectivos continua sendo a mesma. Aí, algumas novidades, não é? Em relação aos quantificadores existencial e universal. Então, se a fórmula ela é uma fórmula quantificada existencialmente, o valor verdade vai ser verdadeiro se existir um elemento, pelo menos um, não é? Um elemento do domínio, tal que a fórmula quantificada que existencialmente, para esse valor, para esse elemento do domínio, ela dá verdadeiro. Se não existir nenhum elemento do domínio que faz com que esta fórmula seja verdadeira, então ela será falsa. Então, o quantificador existencial, ele vai servir para procurar, me indicar que eu tenho que procurar nos elementos desse domínio D, um que torne a fórmula verdadeira. Se eu achei um, já basta para eu dizer que ela é verdade. Porque aqui tá vendo, existe um X, essa aqui é a leitura que nós fazemos dessa fórmula. Então, se eu achei um elemento no domínio, já é o suficiente, tá? Não preciso continuar tentando outros elementos do domínio. Já o para todo, né, uma fórmula quantificada universalmente, ela só será verdadeira se todos os elementos do domínio tornarem ela verdadeira. Tá? Então, eu tenho uma quantificação universal, eu tenho uma variável x acontecendo nessa fórmula, e para todos os valores que x pode assumir no domínio D, esta fórmula tem que ser verdadeira, para que eu diga que ela é verdadeira. Se falhar em um elemento do domínio, então ela já é falsa. Então, neste caso do para todo, eu preciso realmente verificar todos os valores possíveis que a variável quantificada universalmente pode assumir neste domínio. Tá? Importante, né? O valor verdade de uma fórmula que é fechada, ou seja, uma fórmula na qual todas as suas variáveis estão associadas a quantificadores, sejam eles existencial ou universal, ela não vai depender da atribuição que eu dou para minha variável.
Porque aquela atribuição da variável, a gente já vai ver mais um exemplo para ficar mais claro isso, só vai ser usada se a variável não estiver quantificada. Porque se ela estiver quantificada, aí eu vou usar a regra de procurar um elemento e um só vai bastar se for um quantificador existencial e verificar todos os elementos se for um quantificador universal. E a tabela verdade, o valor verdade então da fórmula fechada, ele vai ser sempre considerado obtido, né, usando apenas a interpretação dela, tá? Sem a gente usar as atribuições de variáveis, tá? Então vamos lá, né? Esse daqui é o exemplo do começo da nossa aula, né? Então nós temos aqui o alfabeto, a interpretação, e a gente já sabe que essa fórmula é verdadeira, porque eu já esmiucei ela para vocês, né? Já disse assim em detalhes o que ela significa em língua natural. Mas como é que a gente faz isso, né? Se eu não souber quem é P, Q, G, F, porque isso não vai ser dado, tá? Aqui tá só para tentar diminuir um pouco a abstração de vocês. Então, como é que eu tenho que fazer? Olha, primeira coisa, é um quantificador universal. Então, eu vou ter que testar todos os valores possíveis que x pode assumir. Então, nesse caso, nesse domínio, eu vou ter que testar, então, para o x valendo 1 e para o x valendo 2, tá? Então, para o x valendo 1, o que a gente vai ter? Esta daqui é a nossa fórmula. Então, significa que eu vou instanciar o x com o valor 1 e vou verificar o que dá nessa fórmula, né? Qual o valor verdade que ela tem quando o x vale 1. Então, quando o x vale 1, eu tenho P de 1 aqui e P de 1 é falso. Bem, se o antecedente de uma implicação é falso, não precisaria nem saber quem é o consequente. Eu já sei que essa implicação toda é verdadeira. E para o x igual a 2, então quer dizer, para o x igual a 1 deu verdade, mas eu só vou dizer que a fórmula é verdadeira se for verdade para todos os valores de x. Já testei para 1, que é o x valendo 1. Vou testar para o outro, para x valendo 2. E aí, qual será o valor verdade dessa fórmula? Mesma coisa, aqui está a fórmula, eu preciso ver, olha bem, para o x, quando ele vale 2, então eu tenho aqui P de 2. P de 2, de acordo com a minha interpretação, é verdade. Ah, então eu preciso verificar o consequente para ver se essa implicação toda é verdadeira. O consequente, quando o x vale 2 e o A é uma constante, então eu preciso ver na atribuição, o A vale 1, tá vendo? E o A vale 1, então eu tenho aqui um Q de 2, 1, Q de 2, 1 é verdadeiro, então, portanto, eu tenho verdade implicando em verdade, e aí eu posso dizer que essa implicação também é verdadeira. Então, como para todos os valores de x, tá vendo? X valendo 1 e x valendo 2, que são todos os valores possíveis do domínio. Como essa fórmula é verdadeira para todos os elementos do domínio, então a gente vai dizer que a fórmula é verdadeira. Vejam, para todo, tá? Por isso que eu preciso verificar para todos eles, tá? Vamos ver se vocês entenderam. Eu deixo esse exercício para vocês finalizarem, nos próximos slides aí tem as respostas, mas a ideia é que eu quero que vocês verifiquem se essas duas fórmulas aqui, qual que é o valor verdade delas, né? Então aqui nós temos de novo um para todo x, então vocês vão precisar avaliar para x valendo 1 e para x valendo 2, tem que fazer os dois valores. E aqui nós temos de novo um Q de xa, só que agora nós temos um P de y. O que acontece com esse y? Veja, esse y é uma variável livre, né? Ela não está sendo quantificada. Então, como é que a gente faz quando encontra uma variável livre? Nós utilizamos o valor dela na interpretação. Então, uma variável livre, aqui, ela vai se comportar como uma constante. Então, da mesma forma que eu olho aqui na constante, qual é o valor que é atribuído para ela neste domínio, eu vou fazer o mesmo na variável livre. Na variável livre, eu vou verificar qual é o valor que foi atribuído para ela nessa interpretação, tá? Aqui eu tenho um para todo x e um existe y. Então, eu preciso, essa fórmula então está fechada, né? Tá vendo? Então, ela está quantificada universalmente no x e existencialmente no y. Então, eu preciso ver, olha, para todo x existe um y. Então, isso significa que eu tenho que verificar para x valendo 1, qual é o valor de y que torna isso verdade. Para x valendo 2, qual é o valor de y que torna isso verdade, tá? Olha que interessante, o valor de y não precisa ser o mesmo para x1 que é para x2. Podem ser valores diferentes. E tenho que testar para todos os x.
mas basta que eu encontre um y que torne isso verdade, tá? Tentem fazer, nos últimos slides aqui dessa aula tem a minha resolução, tá certo? Mas tentem fazer vocês e depois vocês confiram. Até a próxima aula!